Um feliz sábado para você. Deixa eu me defender aqui do Vitor, viu? Querendo me queimar com a igreja, Vitor. Eu falei pro Vitor que assim, quando eu disse que ia vir pregar, fazer aqui em Guadalupe, algumas pessoas falaram, olha, cuidado e tal. Então eu falei assim, olha, Vitor, eu vim com uma outra imagem de Guadalupe, mas eu me surpreendi, entendeu? Tive a oportunidade de passear ali na principal e tal. Foi bem legal. Então eu falei assim, Vitor, me surpreendi, minhas expectativas eram um pouco diferentes. Entendeu? Mas gostei, voltarei mais vezes, tá bom? Me convidando, estou aí. E agora Guadalupe tem um espaço especial também no meu coração. Mas que bom que você veio mais um sábado. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. E eu tenho certeza que Deus, muito mais do que eu, porque Ele tocou no seu coração, Ele mudou talvez aí os seus planos, mas Ele te trouxe aqui a esse lugar porque Ele quer falar com você, Ele quer te trazer uma mensagem toda especial. Ontem, para você que está chegando agora, talvez para muitos teve a oportunidade de só vir hoje, eu quero falar rapidamente sobre o nosso congresso que começou na quinta-feira. O tema do nosso congresso está aqui, é o exclusivista, e durante essa mini semana, de quinta-feira para cá, nós temos estudado o livro de Jonas, e temos falado sobre o profeta Jonas. Temos aprendido muitas coisas, muito mais sobre como não seguir o exemplo de Jonas, do que o profeta, a gente espera que o profeta poderia trazer para a gente. O livro de Jonas é um espelho do que a gente não deve fazer. A gente viu no capítulo 1, no início, que Jonas foi chamado para clamar contra Nínive, mas ele vai ao sentido oposto. Jonas, ele se omite e por conta da sua omissão, ele se afasta de Deus e ele é jogado no mar por sua vontade. Então Deus prepara um grande peixe para que o trague. E Jonas fica ali 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, e ele faz uma oração a Deus, uma oração às vezes muito parecida com a nossa, cheia de arrogância, cheia de orgulho, onde a gente muitas das vezes culpa as consequências das nossas escolhas erradas, colocamos ali em cima de Deus, enquanto Deus, na verdade, Ele sempre está oferecendo o seu perdão, o seu apoio, a proteção. E a gente viu sobre a oração de Jonas ontem. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos estudar o capítulo 3. A gente viu que a função do profeta é principalmente clamar pelo outro. E Jonas, no capítulo 2, a primeira vez que ele se levanta para clamar, é para clamar por ele mesmo. E a gente viu sobre a necessidade de ver o outro, não como um inimigo, mas como alguém que também é criado por Deus, criatura de Deus, e é nosso irmão. E pensando nisso e já nos preparando para o capítulo 3, eu queria contar uma história que eu li, não lembro aonde, mas essa história para mim foi muito bonita. Um rabi, um professor judaico, um professor ali da cultura hebraica, que é chamado de rabi, ele estava com seus estudantes e ele fez uma pergunta: quando nós sabemos que acabou a noite e começou o dia? Nesse momento, muitos dos seus alunos levantaram as mãos e cada um tentou dar uma resposta que pudesse satisfazer a pergunta do seu professor, do seu rabi, do seu mestre. Quando a gente sabe que terminou a noite e começou o dia? E aí um aluno levantou a mão e disse: mestre, nós sabemos que a noite acabou e o dia começou quando existe luz suficiente para conseguir discernir, diferenciar a figueira da oliveira. Quando você consegue diferenciar as duas árvores, qual é uma figueira e qual é uma oliveira, então o dia começou. Aí o professor falou assim: está errado. E aí o outro aluno levantou a mão, falou assim: professor, a gente sabe quando acabou a noite e começou o dia, quando há luz suficiente para discernir o que é um bode e o que é uma ovelha. E o professor olhou e falou assim: também está errado. E ele olha para os alunos, depois de várias tentativas, ele olha e fala: nós sabemos quando acabou a noite e começou o dia, quando nós temos luz suficiente para olhar para o rosto do outro, para olhar para o rosto da pessoa ao nosso lado, independente de quem ela seja, e saber que ali existe um irmão. Enquanto nós olharmos para o outro, independente da quantidade de luz que exista, e não enxergarmos no outro irmão,
alguém que também é nosso irmão, é nossa criatura, um outro pobre de espírito assim como eu, então ainda continuará sendo noite, independente da quantidade de luz que exista. Ainda é noite, se nós não conseguimos olhar no rosto do outro e enxergarmos nosso irmão. Isso reflete muita coisa e aponta, coincide bastante com a história de Jonas. E agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 3. A gente vai fazer aquela leitura rápida e você abre a sua Bíblia. Vamos ler juntos capítulo 3 a partir do versículo 1 de Jonas. A gente encerrou o capítulo 2 de ontem falando que ao Senhor pertence a salvação. E aí o peixe vomita Jonas na terra e começa assim, capítulo 3, versículo 1 do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou-se sobre cinzas. E faz-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. O livro de Jonas começa com uma mensagem, com uma ordem conhecida para você que veio aqui desde quinta-feira. O livro de Jonas, no versículo 2, diz que o Senhor olha para Jonas, agora pela segunda vez, e diz o quê? Jonas, levanta-te, vai à grande cidade Nínive, e o quê? Proclama, clama contra ela a mensagem que eu te digo. Lembra, a função do profeta é ser porta-voz de Deus, é ser boca de Deus. O Senhor olha para Jonas e fala: Jonas, lembra do que eu disse para você lá no versículo 2 do capítulo 1? Deus falou para Jonas no capítulo 1, no versículo 2, as mesmas palavras: Jonas, se levanta e vai clamar contra Nínive. Só que naquele momento Jonas fez tudo ao contrário. Jonas pega, se levanta, mas vai no sentido ao contrário. Agora Deus repete a ordem para Jonas de dizer: vai e clama contra ela a mensagem que eu digo. Porém, dessa vez Jonas ele vai no sentido correto. Então a Bíblia diz que Jonas se levantou, foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor, Nínive era uma cidade grande. Nínive era uma das capitais da Assíria. A Assíria tinha 3 capitais principais, e uma delas era Nínive. Então era uma cidade grande, era uma cidade que, segundo a Bíblia, demorava 3 dias para percorrer essa cidade. 3 dias eram necessários para que o profeta percorresse toda a cidade e pregasse a mensagem que Deus havia mandado. Porém, a Bíblia fala que Jonas fez tudo isso em quanto tempo? Em 1 dia. Em 1 dia, Jonas pregou e dizia: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Alguns teólogos, ao estudarem, falam que quando Jonas ficou na barriga do peixe, quanto tempo Jonas ficou na barriga do peixe? 3 dias.
Era o tempo necessário para Jonas percorrer e pregar a mensagem para Nínive da forma que deveria ser feita. Porém, a desobediência de Jonas faz com que aqueles 3 dias em que ele deveria estar pregando, ele estivesse aonde? Na barriga do peixe. Então, quando ele finalmente chega em Nínive, o que resta para ele? 1 dia para pregar. Então, Jonas, ele prega em 1 dia, ele percorre a cidade em 1 dia, algo que deveria ser feito em 3 dias. Porém, eu não sei você, mas quando eu olho a pregação de Jonas, uma pregação que deveria ser de arrependimento, para que os ninivitas se convertam, eu me incomodo um pouco. Porque, olha, no hebraico, a mensagem, todo o sermão de Jonas tem 4 palavras. Jonas simplesmente anda e diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas não fala o que os ninivitas fizeram de errado. Jonas não fala o que eles precisam fazer para se converterem. Jonas não fala como isso vai acontecer. Jonas leva 1 dia, percorre toda a cidade e diz: em 40 dias e Nínive será subvertida. Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que Jonas, ele não quer pregar. Ele não quer propositalmente dizer o que os ninivitas precisam fazer para se converter. Ele faz o básico do básico. Ele fala o que é simplesmente ele só fala o resultado, a destruição. Ele não fala que Deus está disposto a oferecer perdão. Ele simplesmente deseja falar aquilo que ele quer, que é: vocês vão ser destruídos. E de fato, a mensagem de destruição era eminente. Eu quero dizer uma coisa para você: toda vez que Deus apresenta uma mensagem de destruição, toda vez que Deus manda destruição para alguém, avisa que haverá destruição, na verdade, é um último chamado, é uma última chance de você se converter dos seus maus caminhos. A mensagem de que Nínive seria subvertida, seria destruída, era, na verdade, um último apelo para que Nínive se convertesse dos seus maus caminhos. Deus hoje, Ele está te avisando que este mundo está perto de acabar. Este mundo não durará mais muito tempo. Na verdade, essa mensagem é para você se lembrar de que é uma última chance, ainda há uma última oportunidade de você se converter dos seus maus caminhos. Porém, como eu já disse ontem, o livro de Jonas é um livro que os personagens, você espera que ele faça algo e ele faz aquilo que você não espera, ele faz completamente o oposto. O profeta que deveria se interessar pela salvação das pessoas de Nínive, ele não está nem um pouco interessado em saber se os ninivitas vão se converter ou não. Porém, o texto fala que o rei daquele lugar, o rei de Nínive, um rei pagão, ele naquele momento então se coloca, se veste com panos de saco. Ele dá uma ordem para que toda a cidade, para que nem homem, nem mulher, do menor ao maior, os animais todos jejuem, não comam nada, para que, quem sabe, Deus se arrependa e não faça a destruição que falou que haveria de acontecer. O rei pagão, mesmo com as poucas palavras que Jonas havia falado, havia apresentado para Nínive, percebe os seus pecados e se convertem. Por isso que o tema do sermão de hoje é em panos de sacos. No primeiro dia a gente falou sobre o filho da fidelidade. Ontem nós falamos que ao Senhor pertence a salvação. E hoje nós vamos falar sobre os panos de saco. Essa expressão é muito usada na Bíblia e aparece em vários momentos pessoas se vestindo de pano de saco. Talvez para você nunca fez muito sentido, ou talvez aí você, o que exatamente é se vestir com panos de saco? Panos de saco era uma vestimenta muito aquém da que as pessoas usavam e que representavam 3 coisas basicamente. Primeiramente, luto, quando a pessoa estava enlutada,
quando a pessoa estava triste pela morte de algum ente querido, ela tirava as suas roupas e se vestia com pano de saco. Quando Jacó recebe, lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 34, quando Jacó recebe a notícia de que seu filho José foi morto, ele retira as suas vestes e se veste com pano de saco. Então, a primeira coisa é que se vestir de pano de saco significava luto. A segunda coisa que se vestir com pano de saco representava era humildade. Quando você colocava panos de saco, você se humilhava. E a terceira coisa é que se vestir de panos de saco representava arrependimento. E é nesse contexto em que o rei de Nínive manda para que toda a sua cidade, para que todo mundo, então, se vista de panos de saco. Ele tira suas vestes reais, simbolizando, primeiro, humildade perante a presença do Senhor, e segundo, arrependimento por tudo aquilo que ele havia feito, por todos os seus pecados, mesmo Jonas não falando qual eram eles, o que eles precisavam fazer, mas aquele rei, ele se converte, ele se arrepende, ele se humilha perante o Senhor, e ali ele pede o perdão. Eu acho muito interessante porque talvez um dos problemas de Jonas, uma das coisas que incomodava Jonas era porque Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso, longânimo, e ele, como profeta, você espera que a palavra do profeta seja o quê? Se cumpra. Alguns dizem que Jonas não queria pregar porque ele sabia que Deus iria se arrepender, e então a sua palavra seria duvidosa. Como confiar em um profeta que fala que a cidade seria destruída e a cidade não é? Mas em 2 Reis, a primeira aparição de Jonas é falando uma profecia que não se cumpriu, porque ele falou o que era da vontade dele. Então você percebe que Jonas, ele está interessado ele está preocupado com a sua reputação em aspectos, quando lhe convém. E é por isso que o texto, ele é muito interessante quando ele usa a palavra subvertida, que do hebraico vem rapak, que significa tanto ser destruída como mudar. A palavra para subverter significa mudar ou ser destruída. Então, independente de qual sentido foi usado no texto, a mensagem de Jonas se cumpriria, independente da decisão dos ninivitas. Se os ninivitas não se convertessem, a cidade seria destruída, e a palavra que está sendo usada seria verdadeira. Mas se os ninivitas se convertessem, então também seria verdadeira, porque eles teriam mudado, eles teriam se convertido. Deus usa a mensagem de Jonas, independente do que ele gostaria que acontecesse, para poder mostrar para aquele povo que Deus, ele estava na verdade oferecendo mais uma oportunidade de salvação. Deus estava apresentando para o povo de Nínive mais uma oportunidade de largarem os seus maus caminhos, de se converterem, assim como o profeta Jeremias, em vários momentos da Bíblia, do seu livro, chama o povo para se converter. Então Nínive seria subvertida, e de fato foi, não porque ela foi destruída, mas porque o povo mudou a direção para onde estava indo e se converteu. E essa palavra com dupla interpretação mostra que a mensagem de Deus de fato era verdadeira. E Nínive, ao aceitar o chamado de Jonas, mesmo sendo ele feito a muito meia boca, ela é subvertida, porque ela não é destruída, mas porque ela é convertida à mensagem de um Deus que amava e estava oferecendo graça. Porém, mais uma vez, a gente vê
que naquele momento o rei pagão, ele clama a Deus. Vamos ler comigo a partir do versículo 7. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Tantos os homens como os animais clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E olha só o que o rei de Nínive fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 12. Êxodo, capítulo 34, versículo 12. A fala do rei de Nínive, ela não saiu do nada, ela já apareceu outra vez em Êxodo, capítulo 34, versículo 12 em diante. Diz assim: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Só deixa eu conferir aqui se... Êxodo 32, gente, desculpa, Êxodo 32, não 34. Êxodo 32, a partir do versículo 12, agora sim. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 12. Porque hão de dizer aos egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los no monte e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possua por herança eternamente. Agora olha o versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. As mesmas palavras que naquele momento em Jonas, capítulo 3, versículo 10, o rei diz: porventura haveria de o Senhor se arrepender do mal que havia de fazer? Aqui a gente vê algo muito importante a respeito do caráter de Deus, algo que reflete na minha e na sua vida. O Deus de Israel, ele oferece a mesma graça aos ninivitas que foi ofertado anteriormente ao povo de Israel. A mesma misericórdia que foi ofertada neste momento aqui, em Gênesis 32, quando Moisés descia com as tábuas dos 10 testamentos, as tábuas da lei, e o povo estava ali adorando a um bezerro de ouro. Moisés intercede pelo povo e pede: Senhor, por favor, tenha misericórdia. Acaso o Senhor não poderia deixar de se arrepender e deixar de fazer o mal que disse que faria? E naquele momento o Senhor deixa de fazer o mal a Israel que falou que faria e oferece graça. Da mesma forma que Deus ofereceu graça aos ninivitas, Deus, ele não é exclusivista. A graça é ofertada a todos. A mesma graça que foi ofertada a Israel foi ofertada a uma nação pagã, a uma nação idólatra. Sabe por quê? Porque Deus se importa com a sua salvação. E nós, como profetas, nós exercendo o exercício profético de levar a mensagem de arrependimento, de temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, devemos nos importar e buscar a salvação das pessoas do nosso lado, que as pessoas que estão lá fora, que ainda não tiveram acesso à mensagem de salvação. Deus não tem prazer na destruição do ímpio, mas Deus deseja que todos tenham acesso à salvação, que todos sejam perdoados e recebam essa graça. É por isso que, da mesma forma que Deus ofereceu salvação e graça a Israel lá em Êxodo, com Moisés, ele oferece a mesma salvação e a mesma graça aos ninivitas. Ele dá a oportunidade, mais uma vez, de eles se converterem do mal que havia feito.
até onde nós buscaremos continuar andando nos nossos maus caminhos? Não se sinta especial, melhor do que o outro, porque a mesma oportunidade que Deus te ofereceu no passado de você conhecer a mensagem de salvação, Ele deseja ofertar ao pior dos pecadores, porque não há prazer na destruição do ímpio, mas o desejo é que todos aqueles que desejarem, que abrirem o seu coração, então recebam a graça, a bênção da salvação, que a mim e a você é conhecida e também foi ofertada. É por isso que Jonas, ele está tão incomodado, porque como que pode seus inimigos terem a mesma oportunidade de salvação que ele teve? Como pode que seus inimigos recebam a mesma oportunidade que ele recebeu? É por isso que, nesse momento, a mesma graça que foi ofertada a Israel é ofertada aos ninivitas. A mensagem de destruição era dizer: se convertam. É por isso que Deus usou um profeta arrogante, orgulhoso, para poder ser usado e em um caminho de um dia levar salvação a toda uma cidade. Independente do mal que você faz, independente de quem você é, Deus, Ele pode te usar para levar salvação às outras pessoas. E mesmo se você não desejar, Ele pode te usar, a despeito das suas falhas, a despeito dos seus pecados, para poder levar salvação a uma cidade, a um bairro, a uma família. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usou um profeta arrogante para levar salvação a Nínive. E Ele pode te usar também. Não estou menosprezando, mas o seu pecado, o meu pecado, fazem separação entre nós e Deus. Mas ainda assim, Deus pode te usar. Deus escolheu Jonas, e Jonas, com tudo aquilo que nós já vimos, levou salvação para uma cidade inteira. Mas uma vez, quem devia clamar, não clamou. O rei de Nínive, ele fala: por acaso o Senhor, ao ver a nossa conversão, deixará de fazer o mal que havia de fazer? Um rei pagão conhecia mais sobre quem é Deus. Um rei pagão conhecia mais sobre o que Deus quer fazer por mim e por você do que o próprio profeta. É por isso, querido amigo, que o livro de Jonas é um espelho de que Deus, Ele te escolheu para ser usado, independente das suas falhas, independente de quem você é, porque Ele fez de Jonas talvez do pregador mais bem sucedido que a gente já viu. Em um dia e com 4 palavras, uma cidade inteira se converteu. Não porque Jonas era bom, mas porque quando Deus quer usar e quer salvar, Ele pode usar um profeta orgulhoso, Ele pode usar uma mula, e Ele pode me usar. Ele pode te usar, para que você entenda que a salvação, ela não é exclusivista. A salvação não pertence a um povo. A salvação pertence a todo aquele que aceitar o sacrifício de Cristo. E hoje o meu chamado, o meu pedido para você é saber: você está disposto a se deixar ser usado por Deus? Você está disposto a dizer: Senhor, estou aqui, usa-me, Senhor, para que eu possa ser um profeta não como Jonas, mas um profeta que quer salvar as pessoas, que se importa com a salvação do outro, para que eu entenda que ao olhar no rosto da pessoa ao meu lado, ele é meu irmão,
e não meu inimigo. Independente se ele é adventista, se ele é batista, se ele é presbiteriano, ele é filho de Deus e é meu irmão. É por isso que nesse momento, o clamor, o chamado, o pedido de Deus para a sua vida nessa manhã, é para que você diga: Senhor, usa-me, usa-me, para que a tua salvação alcance as pessoas lá fora, alcance a minha vida, para que eu seja usado. Por isso eu quero te convidar nesse momento para que você fique em pé, e vamos todos juntos cantar a música Usa-me, Senhor, sonda-me, para dizer: Senhor, como um farol que brilha à noite, eu também quero ser usado, eu quero brilhar por Ti. Que você possa dizer: Senhor, toma a minha vida, para que eu não seja como Jonas, mas que eu possa reconhecer em Ti a verdadeira essência de um Deus que quer salvar aquele que estava perdido. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, a minha oração tem que ser: usa-me, Senhor. O quê? Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até em mim se ache só a Ti. Então, cante bem forte agora: usa-me, Senhor, usa-me. Esse é o pedido da igreja de Guadalupe, Senhor. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como... Canta com seu coração agora.
feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui estamos cantando para pedir, usa-me, ó Pai, usa a tua igreja, para que ela seja um manancial de bênção, para que ela encontre prazer na salvação do ímpio, e para saber, Senhor, que o nosso irmão não é nosso inimigo, mas ele é criatura também feita por Ti. É por isso, Senhor, abra os nossos corações para sermos usados como profetas, como filhos de Deus, agradáveis aos Seus olhos, que sai não ao sentido contrário, mas que vai na direção correta da salvação, sentido correta, em que tem prazer, Senhor, em não ser exclusivo da Tua graça, não ser exclusivo do Teu perdão, mas de compartilhar essa bênção com todos ao nosso redor. Por isso, Senhor, se existe alguém aqui nesta manhã que está com o coração cheio, Senhor, da necessidade do Teu Espírito Santo, que está com o coração cheio, Senhor, da necessidade de arrependimento, de se converter dos pecados, de aceitar essa última oportunidade de salvação que o Senhor está nos ofertando, por favor, Senhor, toca no coração dessa pessoa, para que ela entregue a sua vida, aproveitando, aceitando esta oportunidade, de agora, Senhor, não ser mais um afastado, um filho fora dos Teus laços de amor, mas que nós possamos encontrar na Tua presença o prazer e o sentido para a nossa vida. Opera um milagre, Senhor, talvez o maior milagre que a Bíblia possa relatar, que não é o milagre da cura, não é o milagre da multiplicação de alimento, mas é o milagre da transformação de vida. Só o Senhor tem poder para operar esse milagre. Por isso transforma a vida das pessoas nesta manhã, para que possamos ser usados, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e para que a salvação alcance a todos, porque a Ti pertence a salvação. Hoje nos colocamos em panos de saco, nos humilhamos e queremos expressar o nosso arrependimento para dizer: Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito de Deus se faça presente na sua vida no restante desse sábado, e com a certeza de que o nosso Deus, Ele tem o desejo de te usar para a honra e glória dEle. E quando uma igreja se converte de seus maus caminhos e entrega tudo o que tem, se veste de panos de saco, então milagres são operados. E eu acredito que os milagres que essa igreja tem orado e tem pedido se cumprirão, se assim for da vontade do Eterno. Que Deus nos abençoe.